sobre nós. Vem e toma o teu lugar. Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos na live de oração, intercessão. E esse tempo que o Senhor tem nos dado e tem preparado para nós é um tempo de nos achegarmos ao trono da graça do nosso Deus. É um tempo de buscar a face do Senhor. É um tempo de reconhecer também quem nós somos, reconhecer as nossas debilidades, as nossas fragilidades e saber da nossa total dependência do Senhor nosso Deus. É tão bom quando nós podemos separar um tempo a cada dia para realmente buscar ao Senhor, nos render totalmente a Ele. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda a essa live de oração. Eu creio que nesta noite o Senhor pode trazer ao seu coração aquilo que você também necessita e venha preencher todas as suas expectativas nessa noite. Eu creio que o Senhor também requer das nossas vidas um tempo de adoração, um tempo de louvor, um tempo de exaltação ao seu nome. É tempo de buscar ao Senhor. Nós podemos declarar cada dia o que diz a própria palavra do Deus eterno, que nós podemos buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nessa noite nós possamos buscar ao Senhor com toda a intensidade do nosso ser. Que nós possamos apresentar a Ele como realmente uma oferta que lhe seja agradável. Que todo o nosso coração se volte agora para a presença do Senhor, o trono da Tua graça, e venhamos realmente declarar diante dEle: estamos aqui, Senhor, para realmente clamar por Ti, mas também para adorar o Teu santo nome.
nome. Estamos aqui dentro do propósito para o qual nós fomos chamados e chamadas, para o louvor e adoração do teu nome. E neste tempo de intercessão, nós queremos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus. E eu te convido nessa hora, juntamente comigo, a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, onde você está neste momento. Nós queremos declarar que o Senhor é contigo. Por onde quer que andares, por onde quer que passares, onde quer que estiveres, o Senhor nosso Deus, Ele é contigo. Então, nessa noite, sinta a presença do Senhor contigo nessa hora, que você possa entender quem Ele é. Ele é onipresente. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, tem conhecimento de todas as coisas e Ele está presente em todos os lugares. Eu convido você agora a fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, diante do Senhor, Pai, nós aqui estamos. Estamos aqui porque verdadeiramente dependemos de Ti. Estamos aqui porque o Senhor é o único ao qual nós podemos recorrer, Pai. Tu és a solução, Tu és socorro, Tu és Deus presente, Tu és onipotente, Pai. Tu és aquele que caminha conosco. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pela excelência da Tua presença conosco, pela excelência de saber que nós somos um povo ao qual o Senhor acompanha, o Senhor realmente conduz. Muito obrigada, Deus de amor, porque em todo tempo, nas nossas vidas, nós vemos o cuidado do Senhor. Deus de amor, muito obrigada, porque verdadeiramente nesta noite nós temos homens e mulheres buscando a Tua face, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes que buscam o Teu nome. É um tempo, Deus de amor, de realmente declarar que nós precisamos muito do Senhor, precisamos da orientação que vem do Teu trono de graça. Neste tempo, Pai de amor, em que se aproxima, Pai, todas as festividades natalinas, nós queremos entender que Tu és a esperança para nós. Tu és aquele que nos aconselha em todo e qualquer tempo. Tu és realmente, Deus de amor, o nosso Deus forte. Muito obrigada, Deus de amor, porque do Senhor vem sobre nós a força. E nós temos forças em Ti, Pai, porque tudo provém do Senhor. Muito obrigada, Deus de amor, que em meio à nossa caminhada nós podemos, Deus de amor, ver que a vinda do Senhor a este mundo é algo tão maravilhoso, é algo tão poderoso, que até nos dias de hoje ainda há o efeito da bênção da salvação que repousa sobre as nossas vidas e que quer alcançar muitas outras vidas, Pai. Nós colocamos diante do Senhor toda a nossa igreja nesta hora, neste tempo de festividade, Deus, que a alegria do Senhor, a esperança venha sobre nós. Queremos nos alegrar também, ó Deus, declarando que como é bom poder saber que o governo de todas as coisas estão em Ti, Pai. Muito obrigada pela vida, Deus de amor, do Douglas, do Tércio, Pai de amor, do Rodrigo, que servem na mídia, Pai, do Osiel. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela vida da Sheila, muito obrigada pela vida da Juliana, do Elisandro, do Claudinho. Nós agradecemos ao Senhor, porque são vidas que Te servem, Pai de amor, e servem de todo o coração. Guarda-os debaixo da Tua proteção, livra-os de todo mal. Nós os colocamos diante de Ti e declaramos: reina sobre nós, Pai, porque nós temos prazer em buscar a Tua face. Manifesta a Tua graça a nós nesta noite. Direciona o Teu olhar para as nossas vidas. Estende a Tua mão de poder e nos abençoa, Pai. O desejo do nosso coração cada dia mais é estar perto de Ti, Pai, e servir ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda nas nossas fraquezas, ajuda nas nossas debilidades, ajuda-nos, ó Deus, porque nós precisamos e dependemos totalmente de Ti. Nós oramos na certeza da Tua bênção, inundando cada família, cada lar, ó Pai. Seja agora abençoado por Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Eu te convido, meus irmãos e irmãs, a abrirmos a palavra de Deus no Salmo 125. O salmista, no Salmo 125, ele fala da nossa fé. E ele não fala de qualquer fé, ele fala de uma fé inabalável. Como está a sua fé no Senhor?
A minha fé e a sua fé, ela precisa estar nesse estado de ter uma fé inabalável. Nós louvamos a Deus porque nós sabemos que a nossa confiança está nele. E o salmista, no Salmo 125, ele declara: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aqui esse cântico era um cântico em que eles estavam em suas peregrinações, em suas romarias, e eles cantavam, falavam salmos, né? E eles declaravam: os que confiam no Senhor. Eu e você, nós confiamos no Senhor. E se a nossa confiança está no Senhor, no Deus da nossa vida, naquele que veio, morreu, ressuscitou para nos garantir a vida eterna, naquele que é a esperança, naquele que é o príncipe da paz, naquele que é o conselheiro, naquele que é o Deus forte, se a nossa confiança está no Senhor Jesus, nós estamos firmes para sempre. Porque assim ele é eterno. Então, se nós estamos firmados nele, se a nossa confiança está no Senhor, nós permanecemos firmes. E aqui o salmista diz: firmes como os montes de Sião, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Um monte, ele não se abala por qualquer coisa, mas o monte, ele permanece firme e firme para sempre. E isso é algo da natureza, e se nós confiamos no Senhor, nós permanecemos firmes para sempre nele. E aí ele diz que ao redor de Jerusalém, os montes rodeavam Jerusalém. E ele diz: assim está o Senhor em redor do seu povo, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Há um Deus que está sempre presente em nossas vidas. O Senhor é contigo nesta noite. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que te protege. O Senhor é aquele que te livra. É o Senhor, ele está em derredor do seu povo. Há um povo, eu e você, nós somos povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. E este Deus é Deus presente conosco, não somente hoje, mas para sempre. E ele diz que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. O que ele está falando? Não haverá peso sobre a vida daqueles que são justificados em Cristo Jesus. Porque aqueles que são justos não estendem as mãos à iniquidade. Então é isso que nós precisamos nos colocar. É neste lugar que o Senhor quer que eu e você, nós estejamos. Que realmente permanecer na presença dEle. Porque é Ele quem nos justifica. É Ele quem nos livra e nos perdoa e nos tira toda a iniquidade. Somente o Senhor. E o salmista, ele pede: faz o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Faze o bem aos teus filhos e filhas, Senhor. Faze o bem à tua igreja, Senhor. Faze o bem aos que são retos de coração. Mas nós não queremos nos desviar jamais para nenhuma sendas tortuosas, porque Jesus é o caminho. E se nós estamos neste caminho, este caminho é certo. E esse caminho não tem nada nele que possa nos impedir de chegar onde eu e você queremos chegar, que é a eternidade com Cristo Jesus. Por isso precisamos manter a nossa fé inabalável nele, porque dele vem tudo quanto eu e você, nós necessitamos, vem do Senhor. E ele é aquele que declara que haverá paz, não somente sobre Israel, mas também sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos os seus afazeres, haverá paz. Essa paz que excede todo entendimento humano, ela está conosco, ela repousa em nós. É a paz do Senhor que está presente nas nossas vidas. Por isso, ele é declarado como o príncipe da paz, porque ele faz morada em nós. E essa paz
ela entra em nós e permanece na nossa vida, independente das circunstâncias. Que nesta noite tão maravilhosa de oração e intercessão, você venha declarar: Senhor, eu confio em Ti e eu estou firme em Ti e eu sei que o Senhor está comigo. E a paz do Senhor, ela inunda todo o meu ser. Que essa paz tão maravilhosa reine no seu lar, na sua vida, reine perpetuamente sobre nós e em nós, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Deus eterno, aquele que é presente conosco, o qual a nossa fé é firme nele e nós não temos uma fé que vacila, mas uma fé inabalável. Vamos louvar a este Deus, louvemos ao Senhor. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Diga, Tu és santo. E é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Oh. Aleluia. Aleluia. Poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Somente a Ele. Aleluia. Poderoso Senhor nosso Deus. Aqueles que podem levantar as suas mãos aí, levante e diga: aleluia. Santo. Poderoso Ele é, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glória a Deus, o nosso Deus, Ele é digno de louvor, digno de ser exaltado e glorificado. Nesse instante também eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs, no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, dos versos de número 1 até o verso de número 8. Isaías 38, de 1 a 8, que diz: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que é reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou.
Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante ao relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada pelo poder dessa palavra, Pai. Muito obrigada, Deus de amor, porque o Senhor ainda continua insistindo em falar conosco. Esteja conosco, Pai, nesta hora. Fale aos nossos corações. Ministra o Teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui diante de um quadro em que o rei Ezequias ali, ele adoeceu. E quando ele adoeceu, eu creio que talvez no meio dessa doença dele, ele nem percebia que essa doença era uma doença para a morte. Não era uma doença qualquer, mas era uma doença que viria trazer a ele realmente não mais o privilégio de viver na sua casa, nem com a sua família, nem com os seus. E a enfermidade dele veio, e diz a palavra de Deus, uma enfermidade mortal. E quando isso aconteceu, nesse tempo dessa enfermidade, o profeta Isaías, o Senhor levanta o profeta Isaías e para profetizar, para falar com Ezequias o que iria suceder a ele e a toda a sua casa. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de receber, né, uma notícia que não é muito agradável. E quando essa notícia vem, a gente ainda dá um jeitinho para cá, um jeitinho para lá. Mas no caso de Ezequias, era uma sentença na qual ele não tinha mais o domínio. Era uma sentença na qual ele não poderia mais fazer algo que, segundo ele, poderia trazer vida novamente. Ele recebe uma palavra da parte do profeta dizendo: põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A palavra para ele era uma palavra única, era uma palavra determinante. Coloca a sua casa, arruma a sua casa, já começa a deixar tudo ajeitadinho aí, porque você não vai viver mais. Fala que se você está com a esposa, fala com a esposa, se tem filho, fala com os filhos. Por quê? Porque você não vai viver, você vai morrer. Eu creio que essa notícia, que impactou a vida de Ezequias de uma forma que gerou grande comoção, grande tristeza. Só que Ezequias, ele não murmurou, ele apenas virou o rosto para a parede. E como nós estamos falando de live de oração e intercessão, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Como nós temos recebido as notícias, de que forma nós temos agido? Nós temos virado para a parede, orado ao Senhor, nós temos clamado ao Senhor no decorrer do dia, nós temos separado um tempo para orar ao Senhor, nós temos realmente andado dentro das nossas casas, clamando ao Senhor. O que nós temos feito quando nós recebemos uma má notícia? Qual tem sido a nossa atitude diante do eterno Deus? E aí, ele orou, virou, e ele começou a falar com o Deus de Israel. E ele começa a falar para o Senhor: lembra-te, Senhor. Não é porque o Senhor esquece, mas ele queria trazer a sua própria memória o que ele era diante de Deus e como ele havia procedido diante do Deus eterno. Ezequias que tinha o que falar com Deus diante dessa sentença de morte. Ele tinha o que apresentar ao Senhor diante da sentença de morte. O diagnóstico dado pelo profeta Isaías era: você vai morrer, você não vai viver. E ele diz: essa sentença é muito dura. Talvez lá dentro do coração de Ezequiel ele disse: não é esse tempo, eu não gostaria de morrer agora. Deus, me dá uma outra oportunidade. É como se Ezequias tivesse dito para o Senhor: Senhor, eu preciso lembrar do que eu fiz e da forma que eu me portei diante do Senhor. Eu preciso trazer isso. Não é para lembrar o Senhor, eu tenho que trazer a minha memória. Porque às vezes, talvez Ezequias pudesse se culpar de algo que não era para ele se culpar. Então ele diz o seguinte: Senhor, lembra-te, Senhor, peço. Aí ele disse: que andei diante de ti com fidelidade.
A primeira coisa que Ezequias diz: eu estava andando, eu procedi fiel ao Senhor, eu não transgredi a tua lei, Senhor. Eu procurei obedecer todos os teus estatutos, eu procurei fazer aquilo que o Senhor me ordenou que fizesse. E ele diz: com inteireza de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E aí ele diz, e ele chorou muitíssimo. Querido, eu imagino Ezequias fazendo esta oração. Eu imagino a dor da alma de Ezequias ao orar ao Senhor, dizendo: andei diante de ti em fidelidade. Senhor, eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Deus, eu fiz tudo de conformidade. E ele vira para o canto e chora muitíssimo. E o choro de Ezequias e a sinceridade desta oração, uma oração que moveu o coração de Deus, uma oração que mudou realmente aquilo que o Senhor já havia falado com ele. A oração de Ezequias foi uma oração tão sincera que o coração do Senhor também se quedou o coração de Ezequias naquele momento, porque tamanha era a dor na alma de Ezequias. E o texto fala que ele chorou, mas ele não chorou de qualquer maneira, ele diz que chorou muitíssimo. Ele chorou profundamente, foi um choro da alma dele. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: o mesmo Deus que enviou Isaías a falar com Ezequias uma sentença de morte, agora é um Deus que fala também a Isaías: vai lá agora de novo. Vai e dize a Ezequias: agora eu quero que você volte. É interessante que eu creio que Isaías talvez não tenha nem saído muito longe daquele ambiente. Mas a oração de Ezequias, ela foi ouvida pelo Senhor de forma tão imediata, e a resposta veio tão imediata. Porque o Senhor, eu creio que o Senhor se compadeceu da vida de Ezequias naquele momento. O Senhor se compadeceu da dor de Ezequias e a sinceridade dele foi muito grande diante do Senhor. Então o Senhor diz para Isaías: volta lá e diz para Ezequias. E aí ele diz: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ele está dizendo, assim está dizendo o Senhor para você. O Deus que esteve com Davi quando ele reinou, é o Deus que fala contigo agora de novo, Ezequias. E ele diz: eu ouvi a tua oração. E o Senhor diz, quando ele diz: eu ouvi a tua oração, mas o Senhor não parou. Ele diz: vi as tuas lágrimas. Quando o Senhor ouve a nossa oração, queridos, quando o Senhor vê as lágrimas que são derramadas no secreto diante de Deus, Ezequias poderia ter chorado ali na frente de Isaías. Não, poderia ter pedido: clame a Deus, você é profeta, clame ao Senhor em meu favor. Não, Isaías não fez isso, Ezequias não fez isso. Mas quando Isaías deu a sentença, ele virou para o canto e ele falou com Deus. Eu creio que aquele momento do rei Ezequias era o seu secreto com o seu Deus. E neste secreto de Ezequias com Deus, neste secreto, ele falou com o Senhor, e o Senhor se inclinou e ouviu a oração de Ezequias. E ele dá essa sentença agora para Isaías: volta, vai lá e fala com ele. Eu ouvi a sua oração. Queridos, eu quero que nesta noite você possa entender: o Senhor, ele ouve a nossa oração. Oração que muitas vezes, como Ezequias, nós fazemos no secreto com Deus, virando o rosto para o canto, às vezes dentro de um banheiro, às vezes dentro do seu próprio quarto, às vezes no momento em que você está ali fazendo seus afazeres. Quantas vezes nós falamos com Deus nesses momentos em que estamos sós? E às vezes a gente pensa assim: Senhor, o Senhor acho que não está me ouvindo. Mas o Senhor ouve, o mesmo Deus que ouviu Ezequias é o Deus que te ouve.
O mesmo Deus que se compadeceu de Ezequias é um Deus que se compadece das nossas vidas. O mesmo Deus que se importou e viu as lágrimas de Ezequias é um Deus que também muitas vezes vê as minhas lágrimas e as tuas lágrimas. Ele é o nosso Deus. Por isso nós temos declarado no início dessa live de oração e intercessão que Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Ele nos conhece, Ele conhece a sinceridade do nosso coração, Ele conhece a inteireza do nosso coração, a fidelidade que temos diante dEle. Ele é conhecedor de todas essas coisas. E Ele é um Deus presente, porque naquele momento ali Isaías se apartou de Ezequias, mas o Senhor estava ali, junto com Ezequias, naquele momento de dor, naquele momento de choro, naquele momento de oração. Ele estava ali com Ezequias no seu secreto. O Senhor está conosco em todo o tempo. É no secreto, é no público, o Senhor está conosco. E o Senhor disse através do profeta Isaías: acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Para quem há pouco tinha uma sentença de morte, agora tem mais 15 anos de vida. Só o Senhor para mudar a história. Só o Senhor para mudar a circunstância, só o Senhor para transformar o choro, a angústia em foguetos de alegria. Eu creio que naquele momento que o profeta Isaías dá essa palavra vindo da parte do Senhor para Ezequias, eu imagino o coração de Ezequias saltando de alegria por saber: eu tenho mais 15 anos para viver em fidelidade e em retidão diante dos olhos do meu Deus. Porque ele não iria mudar por conta de uma notícia que veio para ele, um diagnóstico que veio para ele não iria mudar a sua vida com Deus, mas ele queria viver um pouco mais com o Senhor. Ele gostaria de viver um pouco mais com a sua casa, com os seus. E aqui, nesses 15 anos, eu creio que ele teve tempo para colocar a sua casa em ordem, ele teve tempo para colocar a sua vida também diante dos seus, ele teve tempo para compartilhar com os seus e declarar: olha, tinha uma sentença de morte sobre a minha vida, mas por causa da minha vida, da minha inteireza de coração, por causa da minha fidelidade para com o meu Deus me presenteou com mais 15 anos de vida. Eu creio que a alegria tomou conta da vida de Ezequias. Eu creio que naquele momento, queridos, não somente veio a notícia de mais 15 anos, mas eu creio que essa enfermidade também foi tirada dele a partir daquela sentença que o Senhor deu sobre a vida de Ezequias. Nós precisamos entender que quando Deus tem algo a fazer, Ele vai fazer. E Ele fez na vida de Ezequias. E este é o mesmo Deus que pode fazer também na minha vida, na sua vida. E o Senhor disse para ele muito mais: que eu vou te dar vida, mas eu vou te livrar também das mãos do rei da Síria. Eu vou te livrar de tudo, e a ti e a esta cidade defenderei. Então o Senhor está dizendo: eu vou defender nessa guerra, nesse infortúnio que vem sobre você, Ezequias, como rei, e também sobre o povo de Israel. Eu vou livrar vocês dessa guerra, das mãos da opressão da Síria sobre vocês. Eu vou fazer isso, eu vou defender você como rei e vou defender toda a sua cidade. E isso será como parte do Senhor, é algo que vem do Senhor. E é como se Ele dissesse: eu vou te mostrar algo, eu vou dar um sinal que isso irá acontecer. Eu farei com que retroceder 10 graus da sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Era muito mais fácil adiantar do que retroceder. Mas o Senhor disse: eu vou te dar isso por sinal, para que saibas que aquilo que eu prometi vai se cumprir na tua vida, Ezequias. Você vai ter vida por mais 15 anos. Eu vou dar livramento a você como rei e todo o povo do reinado da Síria, que queria oprimir vocês. Eu vou fazer com que vocês sejam livres disso, de tudo que pesa sobre vocês, e eu vou dar esse sinal. E assim fez o Senhor. Retrocedeu o sol a 10 graus, quando já havia declinado. O Senhor é este Deus. Ele faz o impossível acontecer
para te abençoar, para nos abençoar. Esse é o nosso Deus. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas nós, nesse tempo de oração e intercessão, nós podemos fazer como Ezequias, virar o nosso rosto e clamar pelo Deus vivo, colocar nossa causa diante do Senhor. Mas aqui tem algo que mexe muito comigo neste texto, porque Ezequias, ele teve o que falar para o Deus de Israel. Ele teve o que apresentar para o Senhor. Ele disse, lembra-te, Senhor. Ele estava dizendo, Deus, eu quero trazer a memória, eu estou lembrando aqui, ó. Ele não estava querendo fazer com que o Senhor lembrasse. Ele estava lembrando. E ele diz, peço-te, eu andei diante de ti, né? Eu não andei de qualquer forma, mas em fidelidade, Senhor. E eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. E ele chora. Então ele apresenta ao Senhor, porque ele diz, eu tenho que me apresentar, eu tenho algo para falar com Deus diante desse momento. E o Senhor ouve essa oração, porque o Senhor tem prazer em atender a voz do nosso clamor, quando nós vivemos de conformidade com a sua vontade, quando nós caminhamos em direção ao Senhor. O Senhor ouve a voz do nosso clamor. Que nesta noite você possa apresentar diante do Senhor aquilo que realmente você precisa de uma resposta, aquilo que você não consegue resolver, aquilo que você não tem domínio, porque ali naquele momento Ezequias só podia clamar ao Senhor, porque o poder da vida e da morte estava nas mãos do Senhor, seu Deus. Mas ele orou ao Senhor. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas não deixe de orar ao Senhor. Não deixe de acreditar que quando nós oramos, há um mover de Deus também em nossa direção. Fale com Deus, apresenta a sua causa a Ele, diga para o Senhor e espera a resposta do Senhor para a sua vida. Ezequias estava ali, a resposta veio da parte do Senhor, através do profeta Isaías. Talvez nesta noite você está esperando uma resposta do Senhor. Você já orou, você já falou com Deus. Talvez muitos de nós até choramos muitíssimo, mas nós aguardamos uma resposta que vem do Senhor. E nós cremos que o nosso Deus continua ainda operando maravilhas no nosso meio. A doença de Ezequias e a sua cura foi ministrada tudo no mesmo tempo. Ele recebeu uma sentença de uma enfermidade para a morte e depois ele recebe uma sentença do prolongar da vida. Esse é o nosso Deus. O poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. E para o Senhor não há nada impossível. Talvez você pense, mas o que eu estou passando é muito difícil, pastor. O que eu estou vivendo, eu já tentei, eu já falei, eu já orei. Continua confiando. É o que nós falamos no Salmo 125. Confia no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que você possa crer verdadeiramente que o Senhor é contigo e Ele ouve a voz do seu clamor e Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com a sua aflição e Ele agrada da sinceridade do nosso coração. Que nesta noite você possa receber do Senhor e que você possa falar com Ele. E eu quero te convidar nesta hora a orar comigo. Vamos orar ao Senhor. Eu creio que tudo é possível aquele que crê. Nós cremos no poder do nome de Jesus. A sua causa, nós queremos apresentá-la agora diante do Senhor, juntamente comigo. Eu quero orar com você, eu quero apresentar as minhas causas, vocês vão apresentar as causas de vocês e nós vamos apresentar a um Deus que tudo pode. E nós vamos aguardar no Senhor. Amém, queridos? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, Pai,
Nós louvamos o teu nome, Deus, porque tu és o Deus que cura, tu és o Deus de maravilhas, tu és o Deus de poder. Assim como tu foste com Ezequias no passado, Pai. Seja também nas nossas vidas, quantas causas, Pai, nós temos apresentado diante do Senhor, quantas respostas nós aguardamos em Ti, ó Pai. Muito obrigada, Deus de amor, que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor vê, ó Pai, muitas vezes o choro, o lamento, Deus de amor, e o Senhor é um Deus que se compadece. Muito obrigada, Deus de amor, porque ao olhar, ó Deus de amor, a vida do rei Ezequias, nós vemos o quão maravilhoso, quão poderoso tu és, Pai. Nenhum filho, nenhuma filha fica abandonado, Deus. Nenhum filho, uma filha que faz uma oração no secreto não recebe uma resposta dos teus lábios, Pai. Muito obrigada, Jesus. E nesta noite nós queremos apresentar a Ti a causa dos teus filhos e filhas nessa hora. Eu não sei se é enfermidade, Deus, mas se for, tu podes curar. Só tu podes curar, Deus de amor. Se for alguma causa na justiça, o Senhor é o justo juiz, Deus de amor. Tu és aquele que pleiteia as nossas causas. Tu és o nosso advogado fiel, ó Pai. Senhor Jesus, se for algo em relacionamento conjugal, tu és o Deus que entra com a tua providência, Pai, e faz com que o amor possa realmente renascer nesses corações. Se é, Pai de amor, tribulação dentro do lar, realmente, Deus de amor, com filhos, ó Deus, dificuldades, Deus de amor, enfrentadas no lar, falta de paz, nós clamamos ao Senhor, entra nessas casas, Pai, manifesta o teu poder, faz com que cada vida possa realmente receber do Senhor, para que a bonança chegue neste lar, Pai, em nome de Jesus. Deus de amor, nós colocamos diante de Ti, Pai, porque nós cremos no Senhor. Se é, Pai de amor, abertura de trabalho, quantas pessoas clamando pelo trabalho, nós pedimos ao Senhor, Senhor, tu podes abrir portas onde nós não conseguimos nem ver, Deus, mas o Senhor vê e dá oportunidades. Então eu creio em Ti, coloco diante de Ti essa causa e peço ao Senhor, dá a direção, ó Deus, que essas portas sejam abertas e os Teus filhos sejam direcionados pelo Teu Espírito Santo para realmente, Deus de amor, encontrar um trabalho digno, ó Deus, e ter realmente o que trazer para a sua casa. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos a Ti nesta hora. Também cuida, Deus de amor, do nosso coração, Pai, que o nosso coração procede toda a fonte de vida. Então nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia, Deus. Não permita que o nosso coração guarde aquilo que não traz vida, Pai. Aquilo que não gera vida, em nome de Jesus. Perdoa as nossas faltas, Deus. Nós colocamos diante de Ti, porque nós adoecemos. Então nós pedimos ao Senhor, se não perdoarmos, adoecemos, e nós não queremos adoecer. Nós não queremos gemer, Pai, mas nós queremos nos alegrar, glorificar o Teu nome e saber que o Senhor é Deus. Mantenha Sua mão estendida sobre nós e assim como Tu deste sinal, ó Pai, a vida de Ezequias, nós também, Deus de amor, diante de Ti, a Tua palavra diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom o tempo todo e nós louvamos o Teu nome. Cuida da nossa vida, cuida da nossa casa, da nossa família, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos planos. Cuida, Deus. Cuida de nós, Pai, porque nós carecemos do Teu cuidado. Assim como Ezequias, nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Muito obrigada, porque a Tua palavra, ela é fiel, a Tua palavra é verdadeira, e que essa palavra seja selada agora nos nossos corações. Tu és Deus que cura e opera as maravilhas, Pai. Muito obrigada, porque nós continuamos a crer em Ti e confiamos, descansamos e esperamos em Ti, Pai. Nós oramos na certeza da vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos louvar a este Deus que traz cura e opera maravilhas? Louvemos ao Senhor.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus, tu és realmente a fonte que é inesgotável, é a fonte que jorra para a vida eterna. Ele é. E nesta noite nós queremos lembrar também aos irmãos e irmãs que no dia 25 de dezembro, que vai dar numa quinta-feira, não teremos os trabalhos aqui na vida da igreja. Não haverá culto de quinta-feira.
Nessa quinta-feira do Natal, você vai estar junto à sua família, você vai fazer o seu momento aí de celebração na presença do Deus eterno, a sua gratidão a Ele pela salvação, a sua gratidão a Ele porque Ele é a nossa esperança. Então esteja junto com a sua família, esteja à mesa, vamos ter esse tempo de comunhão, um tempo de alegria, um tempo de gratidão, porque Jesus verdadeiramente nasceu, veio a este mundo, morreu, ressuscitou e hoje eu e você temos a garantia da vida eterna, porque nós somos alcançados e alcançadas com a bênção da salvação. Que coisa maravilhosa é poder celebrar esse dia. Nós celebramos com muito louvor, com muita adoração. É um tempo de trazer à memória um amor tão grande de Deus, de enviar o seu único Filho ao mundo em favor de toda a humanidade. Como é bom pertencer a esse Jesus e saber que neste tempo as luzes brilham, porque Ele é a luz do mundo. Nós louvamos a Deus porque muitas vezes tem o pinheiro, né? E a gente fica pensando, por que deste pinheiro? Mas nós lembramos que o madeiro ali na cruz do Calvário, para que Ele pudesse estar ali no meu lugar, no seu lugar, e tudo que era contra as nossas vidas foi cravado ali naquele madeiro, naquela cruz, e eu e você, nós somos sarados, nós somos livres para celebrar. Natal fala de vida, Natal fala de esperança, Natal fala de salvação. Então ministra isso junto aos seus à mesa. É tempo de alegria, é tempo de festa, é tempo de salvação. Eu quero convidar você nesta hora, juntamente comigo, vamos falar com o nosso Deus, vamos colocar diante dele mais uma vez aquilo que o nosso coração almeja, o seu pedido de oração. Esteja aí firme no Senhor. Nós vamos estar aqui juntos, ligando a nossa fé, juntamente um com o outro, para que as nossas orações cheguem ao trono da graça do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai. Nesses dias que antecipam as festas natalinas, Deus, o nosso coração se enche de esperança. E eu quero que essa esperança que é viva, essa esperança que é poderosa, essa esperança que é o próprio Senhor em nós, nós louvamos o Teu nome porque nós vivenciamos o Natal todos os dias. O Senhor todos os dias nasce na nossa vida e o nosso prazer é estar contigo, ó Pai. Muito obrigada, Deus de amor, porque neste tempo é um tempo de comunhão, é um tempo de ajuntar famílias, Pai, é um tempo de uma festividade tão maravilhosa, mas é um tempo também de muita gratidão ao Senhor. Nós rendemos graças ao Teu nome, Pai, porque este menino nasceu, uns filhos se nos deu e tudo estava sobre ele, Pai. O governo estava sobre ele e nós louvamos o Teu nome, que ele veio para trazer paz, ele veio para trazer salvação, ele veio para trazer cura, ele veio para trazer libertação. Quão maravilhoso é o Senhor. Por isso ele é considerado como Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz e o nosso conselheiro. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque deste tronco de Jessé realmente saiu o nosso Salvador. Nós rendemos glórias ao Teu nome, que nós possamos, Deus de amor, nessas festas natalinas, celebrar com muito temor e tremor ao Senhor, que este tempo seja um tempo banhado, regado pela Tua unção, pelo renovo espiritual, pela alegria, Pai, que só o Senhor pode nos conceder, e é isso que nós queremos vivenciar, Deus. Por isso, nessa hora, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada lar, ó Pai, em nome de Jesus. Que este Natal venha mais uma vez para trazer tudo quanto o Senhor já declarou sobre as nossas vidas. Nós queremos alcançar as bênçãos das regiões celestes, Pai. E eu creio que o Senhor assim fará para a glória do Teu nome. Muito obrigada, Deus de amor, por este tempo. Nós louvamos, engrandecemos, declaramos, só o Senhor é Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo quanto o Senhor fará. Nós te agradecemos nesta hora. Tempo de esperança, tempo de paz, tempo de celebração, tempo de salvação.
muito obrigada, porque Tu és o nosso Senhor e Salvador. Nós oramos no Teu nome, Jesus, hoje e para todo sempre. E que a graça de Deus Pai, Criador, sustentador de todas as coisas, que a graça de Jesus Cristo, que hoje continua curando, respondendo orações, e que as duas consolações do Espírito Santo mantenham a nossa fé firme no Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que tenhamos um feliz Natal na presença do Deus eterno. Um grande abraço e que tenha o restante de noite muito feliz na presença do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.